para que vocês visualizem bem. Ele é um casaco bem fácil, rápido de fazer e gasta pouca lã. Para fazer esse tamanho aqui, eu utilizei apenas 4 novelos e meio do fio da Pinguim, tá? Pinguim Clube, 4 novelos e meio e teci com uma agulha de 5 milímetros. Então ele é tecido de uma forma diferente, ele é tecido na lateral. Então você tece frente e costas ao mesmo tempo, então daqui você vem pra cá e faz as costas e a frente ao mesmo tempo. Ele parece ser difícil na hora que você vê assim, mas é tranquilo, rápido, fácil, rende bastante. Então me surpreendeu a quantidade de fio, eu até achei que pelo detalhe do ponto, pelo ponto bolha que a gente faz aqui, eu iria gastar mais fio, mas não, foi bem tranquilo, gastei 4 novelos e meio. Então, olha só o detalhe, ele tem um ponto bolha aqui, ó, nas mangas, nas costas, olha só. Então, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, você clica embaixo do lado do título, vai ter lá as medidas, sugestões de medidas do PP ao GG. Então, vocês precisam tirar a medida do busto, da circunferência do busto. A partir dessa medida, você vai saber qual você vai seguir lá. Se seu tamanho vai ser o PP, o P, o G, o M, tá? Então, o meu, pela minha circunferência de busto, o meu tamanho aqui é o tamanho P, certo? O que eu fiz aqui é o tamanho P. Não coloquei botão, deixei assim, então eu deixei ele bem larguinho, bem folgado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para o passo a passo da videoaula. Para confeccionar este casaco, eu vou utilizar a lã Pinguim Clube, são novelos de 100 gramas. O tex é de 375 e são novelos com 267 metros. A cor utilizada é a 805 e me sugere aqui no rótulo uma agulha de crochê de número 3,5. Eu vou utilizar para esse projeto uma agulha de número 5 milímetros. Porque eu tenho a tensão do ponto bem apertado e eu quero que o trabalho fique com uma leveza. Então, por isso que eu vou utilizar a maior. Mas, você pode utilizar aí a sugerida no rótulo do material que você estiver utilizando, tá? Não tem problema. Eu vou precisar também de fita métrica para tirar as suas medidas, uma tesoura, alguns marcadores. Caso você não tenha marcador, você pode utilizar pedaços de fio para você fazer as marcações. Pode ser um fio de outra cor, pode ser o mesmo que você esteja tecendo, pode ser um clipe de papel, enfim, só para você fazer algumas marcações no seu trabalho. Agulha de tapeceiro, mas também não é necessário porque a gente vai fazer as costuras com a própria agulha de crochê. Caso você prefira fazer com a de tapeceiro, pode, mas eu vou explicando tudo lá no passo a passo. E também, se você preferir fazer as costuras com agulha de tapeceiro, também fique à vontade, faça do seu jeito, é uma sugestão, tá? Então, sempre que eu posso, eu faço a costura com a própria agulha de crochê. Então, agora eu vou explicar para vocês como que nós vamos tirar as medidas e como que nós vamos fazer esse casaco. Então, aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho como que eu vou fazer esse casaco e as minhas medidas, tá? Aí vocês vão entender mais ou menos, depois eu explico como vocês vão tirar as medidas de vocês. Então, o casaco vai ser feito de uma forma que ele vai ser, a peça dele vai ser costurada inteira do corpo, só depois a gente vai fazer as mangas. Então, eu vou fazer assim, ó, a parte de trás do meu casaco, ele vai ter uma medida de 55 centímetros de largura. Não sei se dá pra vocês visualizarem bem. 50 centímetros de largura, mais ou menos uns 54 de comprimento, tá? 54. E aqui de largura. Essa é a parte das costas. A parte da frente serão 2 painéis de 23 centímetros de largura, ó, 23 centímetros de largura, e o comprimento é o mesmo da peça, né, de 54 centímetros. Então, são 2 desses, que é o painel do lado esquerdo, a parte da frente e a parte de trás. Então, o comprimento é 54 centímetros e a largura 23 centímetros.
Só que nós vamos tecer eles todos junto, de uma vez só. Então, vai ficar mais ou menos assim o casaco, ó. E a parte da gola aqui. Aí, a gente vai fazer assim, ó. Como que a gente vai descobrir o tamanho desse espaço da gola? Se as duas partes da frente tem 23 centímetros e a parte das costas completa 55, então eu tenho que ter no total, aqui somando as duas partes da frente, 23 mais 23 dá 46. Para 55, 9, falta 9, né? Então, esses 9 centímetros é meu espaço entre um lado e outro do casaco que eu vou deixar, que é o espaço da gola, tá? Assim que eu fiz. Então, eu fiz essa conta. Eu vi mais ou menos o tamanho que eu preciso de cada lado, o tamanho das costas. Aí, eu juntei tudo aqui, ó, e descobri. Então, eu fiz, cada lado tem 23, 23 mais 23, 46. Para um total de 55, que tem que, a frente e as costas tem que ter a mesma largura. As minhas costas vai ter 55, vai faltar 9. Então, esses 9 é o espaço que eu vou deixar aqui entre uma parte e outra da parte da frente, tá? Então, é assim que a gente vai montar o casaco. O casaco, ele vai ser feito... normalmente o crochê a gente começa de baixo para cima ou de cima para baixo, né? O top down no caso. O nosso vai ser aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, a gente vai fazer uma correntinha dessa altura aqui, ó, que no meu caso é 54 centímetros. Só que eu vou fazer frente e costa juntos, 54 mais 54, vai me dar um total de, ó, 8 e 10, aqui, 108 centímetros. Então, eu tenho que fazer um cordão com 108 centímetros, que é o meu total. Eu vou fazer, então, à medida que você quer o comprimento, você vai ter que fazer o dobro, porque você vai fazer frente e costas ao mesmo tempo. Então, a gente vai tecer uma carreira bem comprida, da esquerda para a direita, tá? Então, eu vou mostrar agora as medidas que você vai precisar tirar aqui. Então, eu já tenho aqui o desenho, é uma modelo. Então, as medidas que você precisa tirar é o comprimento que você quer da sua peça, no meu caso, 54 centímetros, que eu deixei aqui, ó, de altura. Você vai medir essa, o tamanho da manga, tá? E a circunferência do busto. Tire a medida da circunferência do busto, porque eu vou deixar lá na descrição do vídeo as medidas do PP ao GG, de acordo com a circunferência do busto. De acordo com a circunferência do meu busto, eu vou tecer o tamanho P, tá? Mas aí você tira a medida da pessoa, da circunferência do busto, você já vai saber qual modelo você vai precisar fazer, qual tamanho, desculpe. E lá na descrição do vídeo eu vou deixar as medidas aqui, ó, para a parte de trás, para cada parte aqui da lateral da frente, o comprimento da manga, a circunferência da manga, tudo certinho, tá? Mas assim, são sugestões de medida, caso você queira alterar, fazer as suas medidas, tá? Pode ficar à vontade, é uma sugestão. Então, a partir daí, vamos agora dar início, vou ensinar vocês a fazerem um ponto e vou fazer aqui o meu cordão de correntinhas e retorno com vocês. Eu voltei aqui que eu fiz o meu cordão de correntinhas, ó, e deu um total de 159 correntinhas no total. Eu vou explicar agora para vocês os detalhes para que dê certinho, para que não tenha erro. Eu coloquei aqui, ó, 12, eu marquei, ó, no início do cordão, aqui, ó, 12 pontos e coloquei um marcador. Esses 12 pontos será o tamanho da minha barra, tá? Então, eu coloquei um marcador. E no final aqui, ó, quando eu achei a minha medida, daqui, ó, até aqui são 12 correntinhas, também coloquei um marcador. Essa será a minha outra barra. Como a gente tá tecendo junto, é a barra das costas e a barra da frente, tá? Então, aqui eu tenho 12 correntinhas que eu separei para isso. Então, você decide o tamanho que você quer de barra e deixa a quantidade de correntinhas. Então, no meu caso, eu escolhi 12, que vai dar um tamanho bom de barra, ó, certo? Então, você vai fazer assim. Aí, eu fiz um cordão de correntinhas aqui, ó,
porque o ponto, o corpo da peça, os pontos são múltiplos de 4 mais 2 correntinhas, certo? Então, aqui, ó, entre um marcador e outro que eu coloquei aqui, ó, que são que serão minha parte da barra, eu tenho 135 correntinhas, porque é múltiplos de 4 mais 2 no final, tá? Então, eu tenho 135. Então, você faça assim, certo? Um cordão de correntinhas, e eu fiz dessa forma. Fiz um cordão de correntinhas e medi. Cheguei no tamanho que eu precisava de 108 centímetros. Aí, o que que eu fiz? Cheguei no final do cordão e separei 12 correntinhas, porque eu quero que seja a minha barra. Tá, aí daqui pra frente, eu fui contando se era múltiplos de 4. Quando eu cheguei no múltiplos de 4, todo o meu cordão aqui, ó, eu coloquei mais 2 correntinhas. Porque é múltiplos de 4 mais 2. Aqui, ó, deu o meu múltiplos de 4. Coloquei mais 2 correntinhas e fiz mais 12, que é para minha outra barra. Mas isso tudo dentro da minha medida de 108 centímetros, tá? Parece difícil, mas vocês vão conseguir fazer. Parece, mas não é difícil, certo? Então, façam assim. Faça o cordão que dê o tamanho necessário. E daí, separa aqui de baixo para cima a quantidade que você quer de barra. E põe um marcador, um fiozinho. Aí, conta se é múltiplos de 4. Vai indo, múltiplos de 4. Depois, no final, para comprovar, para ver se eu fiz certinho, ó. A partir do marcador, eu fui contando de 4 em 4, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e foi indo, até aqui que deu certo. Aí, eu deixei mais 2, porque é múltiplos de 4 mais 2, e aí, fiz as 12, que é pra barra da parte da frente. Deu super certo assim, tá? Então, não se esqueçam que o ponto do corpo da peça é múltiplos de 4 mais 2 correntinhas. Então, feito isso, nós vamos dar início agora. Então, a parte mais chata a gente já fez, que é achar aqui o tamanho e separar aqui a barra e a quantidade de correntinhas para dar certo lá o corpo da peça. Tudo embolado aqui. Agora aqui, ó, então, eu tenho as 12 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acho que é isso, se não desmanchou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora vai estar certo, acho que tinha desmanchado de ficar pra lá e pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tenho minhas 12 aqui, vou aproximar agora, nós vamos dar início. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha para ganhar altura, certo? E vou fazer um ponto baixo na segunda, ó, a primeira, segunda. Faço aqui um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, até onde eu fiz o marcador, eu vou fazer pontos baixos, certo? Ó, somente pontos baixos. Cada correntinha, um ponto baixo. Deixa eu pegar mais fio aqui. Então, eu vou tecendo um ponto baixo para cada correntinha até chegar no marcador. Vou fazer os meus pontos baixos aqui e já retorno com vocês. Então, eu cheguei aqui no marcador, ó, e teci meus 12 pontos baixos. Essa aqui é a minha barra. Agora, vou para o corpo do casaco. Eu vou fazer ele em meio ponto alto. Então, aqui, ó, depois do marcador, eu já vou fazer meio ponto alto, ó. O meio ponto alto é como se a gente fosse fazer um ponto alto, só que tira tudo de uma vez só. Então, ao longo de todas essas correntinhas, toda essa carreira, eu vou fazer meio ponto alto, ó. Cira agulha, tiro tudo de uma vez. Cira agulha, tiro tudo de uma vez. Ó, todas as correntinhas aqui do meu cordão. Ó, desse jeito tá ficando, ó. Aqui barra e aqui corpo do casaco.
Então, eu vou tecendo, porque o cordão é bem longo, são 335 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui, ó, os meios pontos altos. Vou percorrer toda a minha carreira, olha que grande, até eu chegar aqui no marcador, certo? Aí eu retorno para mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui no final. Então, eu vou fazendo os meios pontos altos até chegar lá no marcador. Tá ficando desse jeito aqui, certo? Eu vim tecendo, ó, os meios pontos altos até chegar lá no marcador. Olha só, ficou bem comprida aqui a minha carreira. Agora, como a gente vai fazer? Então, eu cheguei aqui no marcador, eu vou fazer pontos baixos, como eu fiz lá no outro lado, ó. 12 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazendo meus pontos baixos e já retorno. Cheguei aqui no final, ó, fiz os meus 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha para ganhar altura e vou virar o meu trabalho. Aqui. Vou fazer um ponto baixo. Esse primeiro, essa correntinha é só para ganhar altura. Então, aqui no primeiro ponto, ó, primeiro ponto da carreira, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Pegando as duas alcinhas, tá? Só no primeiro eu vou pegar as duas alcinhas, que é para ele ficar retinho. Então, no primeiro eu vou entrar e pegar as duas alcinhas e faço ponto baixo. A partir dos próximos, ó, eu vou pegar só na alcinha de trás, ó. Se eu vir aqui em cima, tem o topo do ponto, tem duas alcinhas. Eu vou pegar nessa aqui, só na de trás, e vou fazer um ponto baixo, ó. Que é esse detalhe aqui que vai fazer as nervurinhas, que vai fazer o relevo pra barra, tá? Então, ó, tenho duas alcinhas, só na de trás eu faço o ponto baixo. Então, eu vou fazendo assim, ó. Então, é só o primeiro e o último que a gente pega nas duas alcinhas, que é pra ficar bem retinho o trabalho. Aqui, ó, faço meus pontos baixos até chegar lá no marcador, ó. Aqui, é o meu último ponto baixo. Esse aqui eu vou fazer atrás também, tá? É só do que eu digo aqui no começo e no final lá da carreira. Fiz o meu último e vou fazer agora, eu já cheguei no marcador, daqui pra frente eu fiz meio ponto alto. Eu vou fazer meio ponto alto também, só que pegando na alcinha de trás, tá? Então, eu viro um pouco o meu trabalho, eu vejo o topo do ponto, ó. Tem duas alcinhas e eu vou pegar na de trás, ó. Mesma coisa que eu fiz lá na barra ali, tá? Ó, tiro tudo de uma vez só que só pegando na alcinha de trás do ponto, ó. Viro, tem duas alcinhas, vou pegar só, ó, na de trás e faço meio ponto alto, ó. E assim eu vou fazendo ao longo de toda a carreira. A gente vai fazer assim, ó, sempre pegando na alcinha de trás o trabalho todo, para dar um detalhe para a peça, ó. Que daí vai ficando essas correntes aqui, ó, vai ficar bem bonito, certo? Vai dar um detalhe bem legal. Então, vai pegando só na parte de trás e fazendo meio ponto alto. Vai fazendo até chegar lá no marcador, certo? Ó, na parte de trás, só na alcinha de trás, meio ponto alto. Eu vou fazendo aqui toda a minha carreira, tá? Lembrando que a minha carreira total, ela tem 159 correntinhas, 12 para cada barra, então são 24 e 135 entre uma barra e outra, tá? Então, 135 mais 12, 159. Só para que vocês tenham uma ideia aí para poder fazer a de vocês. Vou fazendo o meu aqui até chegar lá no marcador novamente. Daí eu retorno para mostrar como que a gente vai fazer lá no final, certo?
desci toda a carreira com meios pontos altos, pegando só na alcinha de trás. Cheguei aqui no ponto do marcador, vou fazer agora pontos baixos, pegando só na alcinha de trás também, ó. Tem o topo do ponto, pego na alcinha de trás e faço pontos baixos, ó. Então, aqui eu já tô iniciando a minha barra. Ó. Pontos baixos, somente na alcinha de trás. Se você quiser, quando você estiver fazendo, tirar o marcador daqui e pôr aqui para te ajudar a achar mais fácil o ponto, pode, tá? Às vezes facilita. Então, você pode tirar o marcador daqui e ir subindo ele conforme você for fazendo as carreiras, certo? Para não ter perigo de errar. Então, eu faço aqui os meus 12 pontos, já tô aqui no último, vamos ver. Vou fazer aqui e agora eu vou pro último. O último eu vou pegar as duas alcinhas. Esse aqui, ó, é a correntinha que eu fiz para subir. Aqui, ó, é o topo do ponto. Como é o último, eu vou pegar as duas alcinhas, ó. Essa primeira e a última, ó. Entrei e peguei as duas, ó. E faço o meu ponto baixo. Quando tá pequeno assim é ruim, aqui. Faço aqui o meu ponto baixo. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Virar todo ele aqui. Fiz a correntinha, virei o trabalho. Agora, vou fazer um ponto baixo, a correntinha só para ganhar altura. Então, o primeiro aqui eu vou fazer pegando nas duas alcinhas. Faço aqui o ponto baixo. O restante na alcinha de trás, ó. Tem as duas alcinhas, pego só na de trás, faço ponto baixo. Dou uma viradinha aqui, vejo as duas alcinhas, pego somente na de trás. Assim você vai fazer ao longo de todo o trabalho, tá? Sempre na alcinha de trás e faz a parte da barra, você já vai pro corpo da peça, já muda os pontos ali, ó. Então, já tô terminando aqui a minha barra. Aqui é ponto baixo. E, ó, esse aqui é o último ponto baixo. Ó, então, eu fiz aqui. Agora, aqui, volto e faço meio ponto alto, ó. Viro o trabalho, pego na alcinha de trás, faço meio ponto alto. Eu vou fazer dessa forma, somente meios pontos altos, do jeito que eu tô tecendo aqui, e de volta por 5 carreiras, tá? Aí, depois, eu começo o detalhe do ponto, que é o ponto bolha. Então, eu já fiz 1, 2, 3, essa é a terceira. Então, eu vou fazer mais, além dessa, mais 2. Eu preciso de 5 carreiras, somente assim, de meio ponto alto, para depois começar a fazer o ponto bolha. Então, eu vou fazer as minhas 5 carreiras do jeito que eu mostrei para vocês. Chego no final, uma correntinha, viro o trabalho e vou fazendo. E olha que bonito que fica esse detalhe aqui do ponto, ó, fica umas correntinhas, tá? Por isso que é importante pegar só na alcinha de trás. Ó, então, eu vou fazer assim por 5 carreiras. Já tenho 1, 2 e tô fazendo a terceira. Quando eu fizer 5, eu retorno pra gente fazer o detalhe do ponto, certo? Então, assim que eu terminar, eu volto. Fiz aqui as 5 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz as 5, fiz uma correntinha, virei o trabalho e já fiz a parte da barra, ó. Já fiz os 12 pontos baixos aqui. E agora, cheguei na parte do corpo da peça em que eu vou ensinar a fazer o ponto. Então, aqui é o primeiro ponto do corpo do casaco, eu vou fazer o meio ponto alto, pego na alcinha de trás, como eu vim fazendo até agora. Certo? Então, a 6ª carreira, a gente inicia o detalhe do ponto. Então, o primeiro aqui do corpo, eu faço meio ponto alto na alcinha de trás. Agora, eu vou fazer o ponto bolha, que é o ponto do casaco. Eu vou fazer ponto alto sem terminar, pegando, ó, no próximo ponto, eu vou pegar as duas alcinhas, não vou pegar só a alcinha de trás. Então, eu entro aqui, ó, e pego as duas alcinhas, tá? E vou fazer como se fosse fazer um ponto alto, ó. Tiro as duas alcinhas e não finalizo o ponto. Seguro ele aqui. Vou de novo no mesmo espaço,
faço ponto alto, ó, tirando só as duas alcinhas primeiras e fico com o restante aqui, ó, de novo, ó, laçadinha, entra aqui no mesmo espaço, ó, e tiro as duas primeiras laçadinhas, ficando assim, ó, já tenho 3 pontos altos sem terminar, eu vou fazer 5, tá? Ó, o meu quarto ponto, ó, tiro só as duas e seguro aqui, e mais um, ó, fiz aqui 5 pontos, ó. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas aqui na minha agulha. Agora sim, eu vou tirar elas todas de uma vez, vou dar uma apertadinha e, ó, aqui a minha primeira bolha ficou pronta. E agora, eu vou no próximo ponto aqui, ó, só que eu vou pegar na alcinha de trás e fazer o meio ponto alto, ó. 1, no próximo também, ó, 2... E mais um, ó, meio ponto alto na alcinha de trás. Então, depois da bolha, eu faço 3 meio pontos altos, pego na alcinha de trás, como a gente veio fazendo até aqui. Agora, aqui, eu vou fazer outro ponto bolha desse aqui. Então, eu pego as duas alcinhas do ponto, ó, não vou pegar só de trás, ó, insiro a agulha e vou fazer um ponto alto sem terminar, ó. Eu faço assim e tiro essas duas laçadinhas aqui, ó. Segura aqui na agulha, vou de novo, ó, faço a laçadinha, entro aqui no mesmo espaço e tiro as duas primeiras laçadas, ó. Já fiz 2 pontos. Vou de novo, tiro as duas primeiras, 3, de novo, tiro as duas primeiras, 4, mais uma vez, 5, ó, tiro as duas primeiras e vou ficar com 6 alcinhas aqui na agulha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora sim, tiro tudo de uma vez, dou uma apertadinha, ó, ajeito aqui com o dedo, ó, ficou a bolinha. Vou no próximo ponto aqui, ó, e pego na alcinha de trás, ó, e faço meio ponto alto. Meio ponto alto, na próxima meio ponto alto. E na próxima, meio ponto alto. Então, a cada 3 meio ponto alto, eu faço o meu ponto bolha, certo? Olha só que bonitinho que tá ficando. Então, fiz os 3, agora eu pego no ponto todo. Vou dar uma aumentadinha aqui. Então, ao invés de eu pegar só na alcinha de trás, eu entro aqui nesse espaço, ó, e pego as duas alcinhas e faço pontos altos sem terminar. Laçada, tenho 3 loops, ó, tiro 2... Vou de novo, entro aqui, ó, tiro 2, como se eu fosse fazer o ponto alto e não finalizo, 3, mais uma vez 4 e mais uma vez 5. Fiz aqui 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, mas tem que ter 6 alcinhas aqui. Agora sim, tiro tudo de uma vez, dou uma apertadinha e arrumo aqui, ó, com o dedo a bolinha. E já vou para o próximo ponto, fazendo meio ponto alto, pegando na alcinha de trás, ó. Faço 1, no próximo, 2, e no próximo, pegando na alcinha de trás, 3. E vai ficando assim, ó, olha só que bonitinho. E daí, aqui, ó, faço pegando as duas alcinhas, ó. E as duas alcinhas, eu entro nesse espaço, ponto alto, não termino, faço ponto alto, tiro aqui e não termino, vou fazer outro ponto alto, faço aqui e não termino, já tenho 3, 4 e 5. Aí fica a seu critério se você quiser fazer mais ou menos pontos aqui, dependendo da... Se você estiver usando uma lã mais grossa, talvez 5 seja muito. Se você estiver usando mais fino, você pode acrescentar mais pontos, tá? Então, eu tenho as 6 argolinhas aqui, ó, 2, 4, 6. Posso tirar tudo de uma vez só, dou uma apertadinha e arrumo aqui, ó, com o dedo, faço a bolinha, arrumei. E agora, vou pro próximo ponto aqui, pegando na alcinha de trás, fazendo meio ponto alto, ó. Meio ponto alto, no próximo meio ponto alto. Então, a cada 3 meio ponto alto, eu faço meu ponto puff. Meu ponto bolha, desculpe. Olha só. E vou fazendo assim, ó, até chegar lá do outro lado, certo? Vou fazer mais uma vez com vocês e aí vocês dão sequência normalmente. Então, aqui, ó, fiz os 3, pego as duas alcinhas do ponto, vou fazer um ponto alto, tiro e não termino. Novamente, faço, tiro e não termino.
aqui, 3, 4 e 5, ó. Tenho 5 pontos, 6 alcinhas, 2, 4 e 6. Tiro todas de uma vez, dou uma apertadinha, arrumo aqui com o dedo para ela ficar bolinha. Vou no próximo ponto, ó, pego só na alcinha de trás e faço meio ponto alto. 1, no próximo, 2, aqui e aqui mais um, ó, 3 pontos e dou sequência fazendo aqui a bolha, vai ficando assim, ó. Agora, você vai tecer até chegar dessa forma, até chegar lá no final da carreira. Eu vou fazendo o meu aqui até chegar ao final da carreira e retorno com vocês para mostrar como que a gente vai fazer para retomar aqui os pontos, certo? Então, eu vou fazer a minha carreira e já volto. Eu fui tecendo, ó, ao longo de toda a carreira, ó, o ponto bolha, 3 pontos, meio ponto alto, pego na alcinha de trás, outro ponto bolha. Cheguei aqui no final, ó, e só me resta um ponto. Então, aqui, ó, o ponto bolha e já faço um ponto aqui, ó. Como a gente iniciou lá, ó, o meio ponto alto e já o ponto bolha, tá? Mesma coisa você tem que fazer. Depois que você fez o último aqui, ó, já faz o ponto baixo aqui, que é o ponto da barra, ó. Já inicia o ponto da barra, faz os 12 pontos baixos aqui, certo? Eu vou finalizar aqui os pontos baixos e vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou tecendo os pontos baixos, tá? Pego sempre na alcinha de trás, até chegar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Então, eu vou finalizar, volto fazendo, quando eu chegar aqui, ó, no ponto do corpo do casaco, eu volto para mostrar como que a gente vai retomar aqui, certo? Eu finalizei a carreira, fui e voltei aqui nos pontos da barra, meio do ponto baixo, e cheguei aqui, ó, na parte do corpo da blusa. O que que eu vou fazer, então? Aqui é o primeiro meio ponto alto, sempre pegando na alcinha de trás, faço o meu meio ponto alto naquele primeiro. Aqui o da bolha, ó, eu vou pegar também na alcinha de trás e faço meio ponto alto. No próximo, os 3, ó, faço meio ponto alto, ó, nos 3, entre uma bolha e outra, sempre na alcinha de trás. E aqui, ó, cheguei na bolha, ó, pego também na alcinha de trás e faço meio ponto alto, ó, normalmente, tá? Então, cada ponto aqui, meio ponto alto, sempre pegando na alcinha de trás. Ó, cheguei aqui em outra bolha, ó, nota que a correntinha da bolha, ela é maior, tá? Pego também só na alcinha de trás e vou fazendo. Então, vai ficando desse jeito aqui, o lado do avesso e o lado do direito, com as bolhas e o meio ponto alto, ó. Vou mostrar pra vocês agora, pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como que vai ficar o trabalho. Eu vou levantar aqui, vou afastar para que vocês visualizem, ó. O trabalho vai ficar dessa forma. Aqui eu tô tecendo assim, ó. Barra e barra, ó. Parte da frente, ombro. E aqui é a parte das costas, ó. Essa aqui é a parte das costas. Então, aqui a gente vai costurar, vai deixar o espaço da manga, tá? Então, aqui vai ser o espaço da manga. Daqui depois a gente costura a lateral do casaco, certo? Só pra vocês terem uma ideia. Fica uma carreira longa assim, porque é frente e costas que a gente tá trabalhando. Então, agora, você vai tecendo dessa forma, ó. Você já retomou aqui os meios pontos altos, ó. Então, depois do ponto bolha, a gente fez uma carreira. A gente vai fazer mais 4. Então, a cada 5 carreiras de meio pontos altos assim, ó, a gente faz o ponto bolha. Retoma novamente somente os meios pontos altos, 5 carreiras, depois faz o ponto bolha. Você vai fazendo dessa forma, a cada 5 carreiras, ponto bolha, a cada 5 carreiras, ponto bolha. Fui tecendo a cada sequência, 5 carreiras de meio ponto alto, uma carreira de ponto bolha, 5 carreiras de meio ponto alto, uma carreira de ponto bolha, até atingir o tamanho que eu precisava lá para a largura da parte da frente, que era 23 centímetros. Então, eu alcancei aqui 23 centímetros. Então, você vai tecendo o seu
nessa sequência até atingir o tamanho aí para sua peça necessário para a parte da frente, certo? Eu agora, o que eu fiz depois disso? Eu achei o meio, tá? Dos pontos. Eu tenho uma carreira bem comprida aqui, ó, tá dobrada ao meio, parece um cachecol bem comprido. Então, que eu dobrei no meio e contei os pontos e achei o ponto central aqui, o ponto do meio, e coloquei um marcador. Você vai fazer a mesma coisa aí na sua peça. Pode amarrar com um fiozinho de outra cor, um clipe de papel, alguma coisa para você marcar o ponto central. No meu caso, eu tenho 159 pontos. No seu, provavelmente, vai ser o mesmo, porque pelos detalhes do ponto aqui, faz com que a gente fique com um número ímpar na carreira. Então, eu tenho 159 pontos no total da minha carreira aqui de comprido. Eu dividi por 2, deu 79,5. Então, sobra um ponto. Então, ficou com 79 de um lado, 79 de outro e um ali sobrando no meio. Então, eu vou deixar essa parte aqui que tá na sequência, que tá com o fio em espera aqui, ó. Eu deixei com 80 pontos e a outra 79, tá? Então, aqui vai ser a parte das costas, que tá com o fio em espera, vai ser a parte das costas. E a parte da frente vai ficar com 79, tá? Então, a parte das costas vai ficar com um pontinho a mais aqui na parte das costas. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Depois que você achar o meio do seu trabalho, marcou, você vai dar continuidade, porque o fio ficou em espera. Você só achou, parou onde estava a medida e marcou o meio. Agora, você vai dar continuidade aqui no tecer. Eu já fiz aqui, ó, vou aproximar para que vocês visualizem. Eu já dei início aqui, fazendo a minha carreira de... Deixa eu deixar assim para que vocês visualizem melhor. Então, eu já terminei, fiz uma correntinha, virei o trabalho, certo? E aqui, ó, eu já fiz a carreira da barra, dos pontos baixos. Então, quando você atingir o seu tamanho, sempre pare na carreira assim, ó, das 5 meio pontos altos, que você vai ficar com uma barrinha aí no seu casaco, tá? Não pare na carreira de bolha. Talvez, bom, se você quiser, pode. Se você não achar o tamanho, não der certo, você pode parar. Mas eu acho que fica mais bonitinho parando assim na carreira de 5. Pro meu deu bem certinho, os 23 centímetros. Fiz a correntinha, virei o trabalho e fiz a carreira de pontos baixos. Chego aqui, vou trabalhar normalmente a carreira do ponto bolha, tá? Pegando as duas alcinhas, faço aqui meus 5 pontos altos sem terminar. Dois, 4, 6 alcinhas, tiro todas de uma vez, dou uma apertadinha, ajeito assim com o dedo a bolha e já vou pro próximo, sempre na alcinha de trás, fazendo meus 3 meios pontos altos. Já fiz 2, já fiz 3 e já vou fazer o meu ponto bolha aqui, nas duas alcinhas, 2, 3, 4 e 5, tiro tudo de uma vez, dou uma apertadinha, ajeito com o dedo e vou fazendo na sequência. Eu vou continuar normalmente, ó, faço os 3 meios pontos altos e dou sequência aqui. Eu vou continuar normalmente o ponto, tá? Até chegar lá no marcador, que é o meu ponto do meio da carreira. Aí eu retorno com vocês para mostrar o que a gente vai fazer quando chegar ali. Vou fazer mais um ponto aqui. 2, 4, 6, aperto, ajeito. Bom, assim que eu chegar lá, eu retorno para explicar os próximos passos. Eu vim tecendo, ó, toda a carreira, dando sequência ao ponto, e aqui fiz o ponto bolha, o último. No último aqui, ó, depois do ponto bolha, eu faço meio ponto alto. E no ponto que eu marquei, que seria o ponto do meio, eu vou fazer mais um meio ponto alto. Ó. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, que equivale ao meio ponto alto, e vou virar o meu trabalho. Então, eu vou trabalhar só essa parte aqui, que é a parte das costas, certo?
E aqui o que eu tô fazendo é a cava do pescoço. Então, eu cheguei na parte do meio na marcação, eu viro o trabalho, tá? Faço 2 correntinhas e giro. Então, eu cheguei aqui, girei e vou dar continuidade. Essa carreira é só de meios pontos altos. Ou então, ó, no primeiro aqui, ó, as 2 correntinhas. No próximo, meio ponto alto, ó. Tá? Então, o primeiro ponto aqui é as 2 correntinhas. No próximo, eu já faço meio ponto alto, ó, pegando somente na alcinha de trás, como eu vinha fazendo anteriormente aqui no trabalho, ó. Somente meios pontos altos em cada ponto de base, pegando na alcinha de trás, tá? Ó, então a gente não seguiu a carreira, chegou no ponto marcado, virou o trabalho. Agora a gente vai trabalhar carreiras ida e volta só aqui, até atingir a distância lá que a gente precisa pro pescoço. No meu caso, eu vou tecer assim por de 9 a 10 centímetros para poder dar o tamanho que eu quero, da largura. E também eu preciso terminar na parte dos 5 pontos altos, meio pontos altos aqui da carreira, na parte das 5 carreiras de meio pontos altos. Então, eu vou tecendo aqui, ó. Quando eu chegar lá no final, eu retorno, tá? Pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o restante, só pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, aqui a gente vai tecer carreiras ida e volta, só a metade do trabalho, até atingir a medida da cava do pescoço. Eu vim tecendo toda a carreira, fiz aqui a parte dos pontos baixos, cheguei no final, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Viro o meu trabalho e dou início aqui no ponto barra. O primeiro eu pego as 2 alcinhas e o restante eu pego somente na alcinha de trás, fazendo pontos baixos. E vou tecendo normalmente a carreira. Agora vou fazer 5 carreiras de meio pontos altos. Deixa eu ver se eu teci os 12 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora aqui já dou sequência aos meios pontos altos, pego na alcinha de trás, vou tecer até o marcador somente, tá? Chego no marcador, faço as 2 correntinhas e viro o trabalho. Eu vou tecer aqui a carreira até chegar no marcador pra mostrar pra vocês, ó. Então, eu dou sequência normalmente ao ponto aqui, vou fazendo, me atentando aos detalhes do ponto, porque a cada 5 carreiras de meio ponto alto, eu faço uma carreira de ponto bolha. Então, já tô na minha segunda carreira de meios pontos altos. Eu vou tecer até chegar aqui, ó, no marcador, tá? Então, eu tenho toda essa carreira aqui, ó, pra tecer. Chegando aqui no marcador, eu retorno pra iniciar mais uma vez aqui, junto com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Então, eu vim tecendo a minha carreira aqui e já estou quase chegando no final. E vou mostrar pra vocês aqui. Aqui. E as correntinhas, pego na segunda correntinha as 2 alcinhas e faço meio ponto alto. Faço 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e viro o meu trabalho. E dou continuidade, ó. Então, esse primeiro ponto equivale às correntinhas. Então, eu vou pra esse aqui, ó, essas correntinhas aqui, ó, desse primeiro ponto, que são as correntinhas. Então, eu vou por aqui e dou sequência ao ponto. Eu vou até o final e volto até aqui, certo? E faço dessa forma até eu atingir o tamanho que eu preciso pro pescoço. No meu caso aqui é de 9, 10 centímetros, eu tenho que parar no ponto bolha, tá? Pra dar certo o formato aqui do casaco. Então,
vocês fazem até atingir o tamanho e na carreira do ponto bolha, pra dar certo, pra ficar igual do outro lado. Então, eu vou tecer o meu aqui. Quando eu terminar, eu volto e digo pra vocês quantas carreiras eu fiz, quantos centímetros certinho e os próximos passos aqui, tá? Então, tá ficando desse jeito aqui o nosso trabalho. Essa outra parte aqui, ó, vai ficar em espera, depois a gente tece aqui na sequência. Então, eu vou terminar de tecer aqui e retorno com vocês. Voltei aqui que eu terminei de tecer, ó, tá em espera o fio. Eu teci aqui, ó, um total de, ó, uma carreira de ponto bolha, 5 carreiras de meio ponto alto, outra carreira de ponto bolha, 5 carreiras de ponto alto e parei no ponto bolha. Então, independente da medida de vocês, que vocês forem fazer, tem que parar no ponto bolha, pra ficar exatamente igual aqui, ó, esse outro lado que tá em espera. Tá? Então, aqui, ó, é a parte das costas, já tá mais avançada, tá? E aqui, ó, a parte que tá em espera do painel da parte da frente. Agora, o que a gente vai fazer? Então, eu finalizei ali, ó, deu um total de 12 centímetros, vai ficar um pouco mais largo do que a minha medida inicial, que eu passei no início do vídeo, tá? Mas eu tô fazendo de acordo aqui com o ponto pra dar certo. Então, se eu parasse menos, não ia dar certo o ponto. Então, eu resolvi aumentar um pouquinho, ele vai ficar um pouquinho mais largo, pra mim não tem problema, tá? Então, tem que parar aqui, ó, na carreira de ponto bolha pra dar igual aqui. Então, o que você vai fazer agora? Agora eu vou aproximar aqui pra mostrar como que a gente vai fazer. Então, tá em espera aqui. Nós vamos retomar a outra parte da frente. Então, eu deixei aqui no meu trabalho 79 pontos. Lembra que eu dividi ao meio, 79 e 80 para esse lado. Vou fazer 79 correntinhas e vou retomar todos os pontos desse lado. Se você ficar na dúvida ou esquecer, você retoma, ó. Esse é o ponto do marcador que eu teci. Então, é do marcador pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79, tá? Então, eu vou fazer 79 correntinhas aqui para retomar a parte da frente do meu casaco, ó. 1, 2. Então, eu conto os pontos e faço o número de correntinhas. 79 correntinhas. Já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer as 79 e já retorno com vocês. Eu voltei aqui, ó, que eu tenho as minhas 79 correntinhas, ó. Ficou um cordão bem comprido, ó. Aqui. Aqui. Então, o que eu vou fazer agora com esse cordão? Fiz 79, que é a quantidade de pontos que eu tenho. Vou fazer mais uma correntinha, que é pra eu ganhar altura, tá? Então, vou fazer mais uma pra ganhar altura. Vou virar aqui, ó. E na segunda correntinha, eu vou fazer pontos baixos. Eu vou fazer 12 pontos baixos, porque é a quantidade de pontos que eu tô fazendo na barra. Então, eu vou retomar lá de baixo pra cima. 1, 2, 3, 4. Vou fazer meus 12 pontos baixos aqui e já retorno com vocês, tá? Então, eu já fiz 4. 1, 2, 3 e 4. Fiz os 12 pontos baixos da barra. Agora, vou fazer a carreira toda de meios pontos altos. O restante das correntinhas aqui, ó, serão de meios pontos altos, ó. Cada correntinha, coloco meio ponto alto. 1,
Opa. Ó, cada correntinha, meio ponto alto. Então, eu vou colocando até chegar lá no final, tá? Vai completando aí a sua carreira de meios pontos altos, ó. Um meio ponto alto para cada correntinha de base. Ó, e tá ficando desse jeito a carreira como a gente iniciou lá no começo. Eu vou tecer todo esse cordão de correntinhas até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui eu retorno com vocês para mostrar qual que é o próximo passo. Fiz todo o meu cordão de correntinhas com meio pontos altos, ó. Agora, o que eu vou fazer? Tá assim, eu vou virar o meu trabalho, todo esse trabalho aqui, vou virar. Ó, virei, o ponto bolha agora tá lá pro outro lado. Vou afastar aqui para que vocês visualizem. Agora, eu vou pegar esse cordão aqui também, vou virar pra cá. Ó, vamos ver se vocês vão compreender. Ó, virei o cordão e virei o casaco, tá? A gente tava com esse lado pra cima. Agora, eu virei aqui, ó, e tô aqui com meios pontos altos. E a única coisa que eu vou fazer agora é dar sequência aqui, ó. Agora, eu vou aproximar pra vocês visualizarem. Então, aqui, ó, eu vou dar sequência, ó, nesse primeiro ponto, já vou fazer na alcinha de trás, tá? E vou dar sequência aqui para a parte da frente do casaco, da parte das costas, desculpem, ó. Pegando na alcinha de trás, como eu vinha fazendo o trabalho todo, ó. Chego lá embaixo, faço os pontos baixos da carreira da barra. Olha só, vou fazendo aqui toda a carreira, chego aqui, ó, e viro o trabalho e retorno, e já tá emendado, ó, aqui, ó, que é a parte da frente. Eu vou pôr bem afastado para que vocês visualizem bem. Aqui, vou mostrar pra vocês como que ficou, ó, a parte das costas, parte do pescoço, ó, o cordão que a gente fez. É para dar sequência aqui, ó, a parte da frente e aqui o outro lado, ó. Vai dar continuidade pro casaco, ó. Aqui, uma parte da frente pronta, e aqui a gente vai continuar tecendo, ó. Normalmente, vai e volta, seguindo o detalhe do ponto, a mesma quantidade de carreiras que foi feito aqui. Eu vou fazer mais uma, chegando aqui eu retorno para mostrar para vocês. Eu fui e voltei tecendo e cheguei aqui, ó, próximo do cordão que a gente tinha feito. Só para mostrar para vocês que a gente vai dar continuidade aqui, normalmente, agora com a carreira comprida, como a gente iniciou, tá? Bem compridona lá, igual do início. Ó, então, eu cheguei já aqui no cordão, ó, e continuo. Aí, quando eu completar 5 carreiras de meio ponto alto, eu vou fazer o meu ponto bolha. Faço o ponto bolha, aí faço mais 5 carreiras de meio pontos altos e vou fazendo a mesma quantidade que eu fiz no outro lado lá do casaco. Então, quando eu chegar na quantidade igual, eu cheguei do outro lado, eu retorno pra gente continuar, que daí vai faltar só as mangas e montar o casaco. É um casaco bem rápido de fazer, fácil. Então, eu vou tecendo aqui, quando eu chegar no tamanho igual do outro lado, eu retorno. Ó, então, eu dou sequência aqui normalmente, tá? Então, eu finalizei a lateral do casaco. Ficou os dois lados iguais agora com a mesma medida, certo? Olha só como é que ficou. Então, agora falta só tecer as mangas. Olha só como é que ficou, é só a carreira comprida, é só puxar e dobrar aqui. A manga eu fiz da seguinte forma, eu peguei essa parte aqui, ó, que é comprida e estreita, coloquei em cima do meu braço para ter uma ideia de tamanho de manga. Aí coloquei um marcador e ficou
Ficou aqui, mais ou menos, ó. Então, eu vou vestir o casaco agora pra mostrar como é que vocês vão medir a manga, pra facilitar na hora de tecer. Então, pra medir a manga, eu peguei o casaco aqui, ó, depois que a gente teceu o corpo, coloquei aqui na minha frente, como se fosse pôr o casaco, e marquei, olha onde desceu aqui, ó, ajeitei bem, e aqui, ó, ficou até metade do meu braço, então é daqui pra cá que eu vou fazer a manga. Ó, já tem um tanto de manga tecida aqui, certo? Então, o meu ideal, o meu tamanho pro meu corpo é 50 centímetros de manga, dá bem certinho. Só que aqui eu já tenho uns 10 centímetros, ó. Então, eu vou fazer só 40 centímetros de manga. Então, façam assim também. Ó, notem que eu coloquei um marcador aqui, ó, só pra contar ponto. Eu fiz assim, ó. Eu vesti aqui e mais ou menos aqui, ó. Aí eu peguei essa parte aqui, coloquei aqui, ó, em cima, onde eu quero que ela fique, ó, e coloquei um marcador mais ou menos onde parou a outra. Aí eu conto daqui pra baixo a quantidade de pontos e faço com a mesma quantidade, vai facilitar. Aí meçam pra ver, tem mais ou menos 40 centímetros do marcador até o final aqui, ó. Então facilita bastante você descobrir o tamanho da manga, certo? Então vistam. Olha só como que tá ficando muito bonito. Se você quiser deixar só colete também, só costura aqui do lado e depois faça o acabamento. Fica muito bonito. Então eu vou agora voltar para ensinar como que faz a manga. Então eu já descobri as medidas. A minha medida é 40 centímetros e marquei aqui. Então daqui a aqui eu vou contar quantos pontos e vou pôr essa quantidade de pontos aqui, certo? Então assim que você tira a medida para facilitar. Então, agora que eu já medi a manga, tudo certinho, contei lá os pontos, eu preciso um cordão de correntinhas com 62 correntinhas, para dar os 40 centímetros. Aí, 62, dessas 62, 12 são pro punho, 48 pro motivo do ponto e mais duas no final. Porque lembra que o ponto, ele é múltiplos de 4 mais 2 no final, né? Então, fechei 62 correntinhas pra minha manga. Então, eu vou tecer como eu teci lá no casaco. Eu vou fazer mais uma correntinha aqui, ó, pra ganhar altura, só pra ganhar altura. Depois que eu coloquei 62, que vai dar certinho pro meu trabalho, eu vou fazer mais uma pra ganhar altura e vou entrar aqui na segunda, ó, a partir da agulha. Uma, duas, faço ponto baixo. Então, um ponto baixo e vou fazer 12, que é o tamanho do punho, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Se você quiser um punho menor, pode pôr menos aqui, não tem problema, mas eu quero fazer tudo do mesmo tamanho, tudo igualzinho. Fiz os 12 pontos do punho. Agora, se quiser pôr o marcador para marcar, ou se não, não precisa, você que decide, tá? Para marcar onde começa o punho, onde começa o corpo da manga. No próximo ponto, já faz meio ponto alto, ó. Meio ponto alto em cada correntinha, ó. Meio ponto alto. Assim você vai até chegar lá no final da carreira. Então, é a mesma coisa que se estiver se tecendo o corpo do casaco, exatamente igual. Só que desse lado só vai ter uma barra só, né? Do casaco teve duas, porque era frente e costas. Aqui só vai ter um lado com 12 pontos baixos. Então, eu vou tecer toda a minha carreira de meios pontos altos agora, até aqui o final, e retorno com vocês. Cheguei ao final da carreira fazendo os meios pontos altos. Chego aqui no final, faço duas correntinhas, que vão me equivaler a meio ponto alto, desculpa. Agora, eu vou fazer meio ponto alto, ó, essa correntinha aqui, ó,
equivale a esse ponto que são as correntinhas. Então, eu vou no próximo, pego só na alcinha de trás e faço, ó, só na alcinha de trás e faço meio ponto alto. É a mesma coisa do corpo da peça. Então, eu vou tecer aqui a minha carreira até chegar ali nos pontos baixos, eu retorno com vocês, tá? Meio ponto alto para cada meio ponto alto aqui, ó, da carreira. Então, eu cheguei aqui, ó, na parte dos 12 pontos baixos. Então, vim tecendo os meios pontos altos, chego aqui, faço ponto baixo também, pego na alcinha de trás, ó, não, somente na alcinha de trás, faço meus 12 pontos baixos para fazer o punho da manga. Aqui, se você quiser, onde você fez o primeiro, colocar um marcador. Aí, quando você chegar aqui de novo, você tira, faz, depois na próxima, para você sempre saber onde inicia a carreira aqui dos pontos baixos. Já tô finalizando aqui os 12. O último, você vai pegar, essa aqui é a correntinha que a gente fez pra virar. Então, o último, você vai pegar as duas alcinhas dele, ó. Uma e duas, ó. Pega as duas alcinhas, pra ele não ficar, aberto, tá? Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Então, aqui o primeiro e o último da carreira sempre pega as duas alcinhas, ó. Viro o trabalho e já faço ponto baixo aqui, ó, pegando as duas alcinhas no primeiro. O restante só a alcinha de trás. Então, você vai fazer assim como você teceu o casaco normalmente, tá? Eu já tenho uma manga pronta aqui, ó, que eu já fiz anteriormente, ó. Então, eu vou fazendo aqui os 12 pontos baixos e aqui o ponto bolha aqui, ó. Então, eu fiz 5 carreiras dos meios pontos altos, uma carreira de ponto bolha, 5 de pontos altos, uma de bolha, tá? Eu fiz assim, ó, repetindo as carreiras de bolha por 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Olha só. E aqui ficou desse jeito, aqui é a minha manga, que eu cortei o fio que eu finalizei aqui embaixo. E se eu dobrar, vai ficar bem bonitinha. Eu vou fazer mais essa carreira junto com vocês para mostrar como que inicia lá do outro lado, tá? Então, eu vim tecendo as carreiras, ó. Aqui, ó, eu fiz a carreira dos meus pontos baixos, já subi o marcador aqui, ó, para eu saber onde começa e onde termina. Chegando aqui no final, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer, ó, tem que cuidar para não perder ponto aqui, ó. Então, tá faltando para eu fazer 3 pontos, ó. Esse e esse aqui. Então, aqui, ó, pego na alcinha de trás, faço meio ponto alto, pego na alcinha de trás e faço meio ponto alto. Cuidado para você não parar aqui, ó, e esquecer que tem as duas correntinhas aqui, ó, que você fez para subir, ó. Então, tem que cuidar para não esquecer desse ponto. Ó, aí pega nas duas alcinhas da correntinha e eu fiz apertado para variar um pouquinho. Ó, insira dentro da correntinha e faça o meio ponto alto, ó. Porque você tem que ficar bem atento para não deixar de fazer, para não esquecer de fazer esse último ponto e senão vai faltar no detalhe do ponto, certo? No detalhe no motivo. Então, faço as duas correntinhas, giro o trabalho e dou continuidade normalmente, tá? Ó, esse não faço porque vale desse ponto aqui que eu fiz as correntinhas. Então, passo pra esse, ó. Então, esse não vale porque é desse ponto e eu fiz as correntinhas. Vou pra esse aqui e faço meio ponto alto. E vou seguindo assim, tá? Fazendo até completar as minhas 5 carreiras de meio ponto alto, daí faço ponto bolha e vou fazendo até tecer a largura desejada. A minha largura desejada aqui pra peça é de 37 centímetros, 37 centímetros e meio. A minha atingiu, eu já tenho uma pronta, eu vou mostrar aqui
Então, eu atingi os 37,5, só que aqui no final eu não fiz as 5 carreiras de meio ponto alto, fiz só 4, ó. 1, 2, 3 e 4. Porque se eu fizesse mais uma, ia passar da minha medida, que deu 37 centímetros e meio. Aí ia ficar muito larga. Então, eu não finalizei as 5 carreiras aqui, ó, de meio ponto alto. Parei com 4. Então, ficou com 37 centímetros e meio no total de largura a minha manga, por 40 centímetros de comprimento. Então, eu vou tecer a outra nesse formato aqui, ó. Vou tecer a outra, vou finalizar. Aí, eu volto com vocês pra montar o casaco e fazer o acabamento na frente ali da barrinha lateral, tá? Então, eu vou finalizar a manga e já retorno. Eu voltei, que eu finalizei aqui, ó, a manga. Já teci tudo que eu precisava. Eu teci 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto bolha, tá? Foi aqui, deu 37 centímetros. E aqui parei na 4ª carreira, não teci as 5 carreiras de meio ponto alto pra finalizar, porque senão ia ficar muito grande, tá? Então, acabou aqui embaixo na barra. Eu queria que acabasse em cima, aqui desse lado, mas não deu certo. Se eu fizesse mais uma carreira, ia ficar muito larga. Então, eu vou cortar o fio aqui, ó, tá em espera ainda. Não precisa cortar muito grande, depois você faz o acabamento. Cortei e faço aquele nozinho, tá? E agora, o que eu vou fazer? Se você quiser fazer aqui, ó, uma carreira de pontos baixos aqui no topo, ó, aqui o punho, e daí desse lado faço uma carreira de pontos baixos para ficar fácil a costura. Caso você tenha terminado aqui, ó, a tua carreira parou aqui, vai ficar mais fácil, é só virar o trabalho e continuar com pontos baixos aqui. Como eu tive que cortar o fio porque eu parei lá embaixo, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui, tá? Então, aqui, ó, bem aqui é onde eu iniciei a minha manga, ó. Vou amarrar o fio bem aqui, ó, bem aqui. Eu vou puxar aqui e amarro. Eu posso amarrar aqui também, ó, na pontinha. Vamos ver se vai dar certo. Vou amarrar na ponta aqui do cordão de correntinhas. Acho que vai dar certo, ó. Eu tô com o fio aqui e vou aqui, ó, dentro da carreira. Deixa eu ver se eu arrumo aqui melhor. Ó. Aqui. E vou fazer um ponto, uma correntinha. Aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Isso, fiz um ponto baixo aqui. Aqui, ó, na emenda das carreiras, vou fazer um ponto baixo. Vamos ver onde que fica melhor. Aqui. Faço ponto baixo. Aqui, ó, nesse ponto deitado, faço um ponto baixo, ó. Na emenda das carreiras, ponto baixo. Na carreira aqui, ó, no ponto, na emenda da carreira, no ponto alto deitado. Na emenda da carreira, ó, entre uma carreira e outra, faço um ponto baixo. Aqui, ó, no ponto alto deitado, aqui, ó, na emenda da carreira. Isso aqui vai facilitar a nossa costura depois, tá? Se você não quiser fazer, não tem problema. Mas eu vou fazer pra ficar mais fácil, porque a lateral do casaco, ela ficou com o topo do ponto. E aqui a gente vai deixar com o topo também, pra facilitar a costura. Ó, entre uma carreira e outra, no ponto alto deitado. Entre uma carreira e outra, no ponto alto. E assim você vai ao longo de toda a sua carreira. Eu vou tecendo aqui até o final, fazendo um ponto baixo, ó, para cada
ponto alto deitado e cada emenda de carreira, tá? Assim que eu chegar lá do outro lado da manga, eu retorno. Eu finalizei a carreira de pontos baixos, ó, coloquei entre a carreira e no ponto alto deitado. E depois que eu terminei, ó, eu não cortei o fio, ele tá aqui em espera, e eu contei quantos pontos deram 20, deu 52. Aí eu dividi por 2 para achar o meio, deu 26. Aí eu contei e marquei o ponto do meio, ó. Então aqui, ó, marquei o meio, que é onde eu vou fazer a costura, e não corto o fio aqui, tá? Então a minha manga tá desse jeito aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou tentar mostrar bem aqui pra vocês ela inteira. Aqui, tá? Então marquem ali o meio da sua manga. Eu vou pegar agora o casaco e vou marcar o meio dele também pra poder fazer a costura e montar. Você vai fazer isso, esse processo aqui, nas duas mangas, certo? Então eu peguei o corpo do casaco, estiquei ele aqui, ó, e achei o meio. Então aqui é a parte do pescoço, parte da frente, parte das costas. Está com o direito pra cima. Eu contei a quantidade de pontos que veio aqui, ó, da barra, foi aqui toda a lateral até em cima. Contei quantos pontos eu tenho e dividi por 2 e achei o meio e coloquei um marcador, tá? Então eu marquei aqui o meio do casaco para poder fazer a costura, ó. Então o casaco tá, vou arrumar aqui para vocês entenderem. Esticado aqui, ó. Assim. Então a gente estica o casaco dessa forma, com o direito para cima e acha o meio. Achei o meio e marquei. Agora eu vou pegar a minha manga. Então eu peguei a manga e coloquei em cima do casaco, mas com o direito para baixo, ó. Tá com o avesso para cima, ó, direito com direito, tá? Então você posiciona o casaco com o direito para cima, aberto, e a manga em cima do casaco, mas com o direito volta aqui em cima, direito com direito, e a manga aqui no avesso. Vai ficar assim, desse jeito que você vai pôr a peça para montar. Deixa eu ver, diminuir o zoom. Isso, assim você coloca, ó, direito e direito, avesso com avesso. Posiciona aqui, ó, os pontos marcados, ó. Agora, se eu quiser, eu posso até pôr em um marcador só, porque eu coloquei um em cada para achar. E eu vou contar a partir daqui 26. Quer ver? Então, eu deixei, você vai contar quantos pontos você tem em cada lateral aqui, ó. Do marcador pra cá eu tenho 26, então do marcador pra cá, do corpo do casaco, eu vou contar 26 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Vai dar bem aqui. 26. Marco aqui, 26, ó. Coloco o marcador no ponto de número 26. Faço a mesma coisa aqui, conto e coloco o marcador. Então, aqui também achei o ponto de número 26. E eu posso prender aqui, ó, no começo da minha manga, pra eu saber onde eu tenho que costurar, ó. Achei o ponto de número 26. Aqui, meio com meio, já posso tirar esse marcador, ó. Marquei aqui, eu prendi o ponto 26 com 26. Achei o meio, vou prender com o meio aqui, ó. Então, vou usar um marcador só pra prender os dois. Vou tirar esse aqui de baixo. Tá preso o ponto do meio com a parte aqui. E aqui, o ponto de número 26, onde a gente vai iniciar a costura. Então, agora, a minha manga, ela já tá toda presa aqui, ó, pra eu fazer a costura. Eu vou virar assim, ó, pra facilitar. Ó, eu tô com o fio aqui da manga em espera, porque eu não cortei, já vou costurar através dele, tá? Com a própria agulha de
Vou posicionar aqui e já retorno. Pronto, agora posicionei, eu virei a manga pra baixo, o casaco pra cima, só porque eu tô com o fio desse lado pra eu continuar a costura, tá? Então, deixa eu ajustar aqui. Ai, desmanchei, em vez de ajustar. Deixa eu só... Vou arrumar aqui. Pronto. Aí, finalizei aqui, ó. Vou entrar no topo, pegando as duas alcinhas onde eu marquei aqui, que é o meu ponto de número 26 lá do corpo da peça. E vou tirar o marcador agora para não atrapalhar a costura. Já inseri a agulha, peguei as duas alcinhas, passo aqui dentro e vou fazer uma correntinha. Vou no próximo ponto, ó, passo aqui, ó, nas duas alcinhas da manga e nas duas alcinhas do ponto seguinte aqui, ó, puxo e faço um ponto baixíssimo. Vou na parte da manga, pego os dois topos de ponto aqui, as duas alcinhas, e vou lá na parte das costas, na parte do casaco, pego as duas alcinhas, puxo e faço um ponto baixíssimo. Vou fazendo assim, ó, ponto por ponto, só tá bem preso para não ficar torto. Daqui você não aperte muito a costura para não ficar marcado e também não deixe muito solto, tá? E vai fazendo assim, vai ficando as correntinhas aqui a costura e do lado do direito fica desse jeito aqui, tá? Então, você vai fazendo assim até chegar lá na outra ponta da manga. Deixa eu pegar mais fio aqui, você vai só pegando as duas alcinhas e as duas alcinhas aqui do ponto seguinte e fazendo ponto baixíssimo. Eu vou finalizar a minha costura desse jeito até chegar lá no final e já costura a outra, porque a outra você vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? E se você quiser costurar de outra forma, pode costurar. É que aqui é uma sugestão de costura. Eu prefiro costurar assim, tá? Fazendo pontos baixíssimos com a própria agulha de crochê, pegando no topo do ponto, ó. Pego as duas alcinhas, puxo, ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, as duas alcinhas, e vou indo, caminhando até chegar no final da manga. Depois eu pego a outra manga e faço exatamente a mesma coisa. Acho o meio dela, marco o meio lá do casaco, e aí eu faço as marcações, né? Conto os pontos, prendo para não ficar torto a manga, certo? Então, quando eu finalizar a costura da manga, eu retorno para mostrar a última mais uma parte da costura e depois o acabamento do casaco. Então, tá quase finalizado, certo? Então, eu vou finalizar toda a costura da manga, as duas, e retorno com vocês para fazer a costura lateral do casaco e fazer o acabamento, tá? Voltei aqui com o casaco montado, olha só, já costurei as mangas. Vou mostrar como que ficou a costura, bem bonita. Ó, ficou desse jeito aqui a costura, a união da manga do lado do direito, e do avesso ficou assim, ó, bem discreto, só as correntinhas. Agora, a gente tá com o casaco todo aberto aqui, ó, lateral e manga tá aberto. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou virar o casaco do avesso, ó, só vou puxar assim, ó, e virar ao contrário ele agora pro avesso pra fora, para eu fechar a lateral e a manga que está aberta, ó. Ela ficou assim. Agora, a gente vai posicionar o casaco bem certinho, só que com o avesso pra fora, pra fazer a costura aqui, ó, da manga, até aqui embaixo na lateral. Eu vou organizar ele aqui e já retorno com vocês. Então, para fazer a costura, a primeira coisa que eu faço é a união debaixo do braço aqui, ó. Então, aqui é a parte do final da manga, aqui embaixo do braço, ó. Então, eu pego bem certinho, ponto com ponto aqui, ó, e coloco um marcador. Ou você pode prender com um alfinete, um clips, amarrar aqui, ó, só para ficar bem preso, bem posicionado o meio, ó. Aqui, ó, bem certinho, tá? E você vai organizando aqui também, ó, a cada pouco posiciona os pontos assim, ó. Deixa eu afastar para que vocês visualizem melhor. Então, eu juntei
aqui embaixo do braço, daí vou posicionando bem certinho, coloco aqui um marcador, é porque a costura é muito grande, pode deslizar e ficar torto, então eu gosto de ir prendendo com marcadores, tá? Mas se você não tem costume, não quiser, não tem problema, ó. E vem vindo organizando essa manga, ó. Cada pouco espaço você coloca um marcador, um clips, um alfinete. E aqui eu cheguei bem certinho no punho, ó. Aqui eu vou prender pontinha com pontinha bem reto, ó. Posicionei ele todo bem certinho. Aqui o punho, ó, para não ficar torto, eu vou alinhar e colocar aqui o marcador. E vou fazer isso também em todo o corpo do casaco agora, aqui na lateral dele. Vou colocar alguns marcadores prendendo e vou fazer o mesmo tipo de costura que eu fiz lá na manga, tá? Com pontos baixíssimos, ó, já juntei aqui e vou pôr aqui na pontinha também. Então, você que escolhe se você quiser começar de baixo para cima ou de cima para baixo. Se você quiser começar aqui de baixo na lateral, percorrer toda a lateral e depois a manga e terminar aqui no punho, tanto faz. Eu vou começar aqui por baixo. Não, vou começar aqui, ó, de cima ou de baixo. Não sei. Vou começar daqui de baixo. Então, eu vou amarrar o fio agora. Então, eu vou pegar a ponta aqui. Deixa eu achar. Eu vou prender aqui, ó. Vou dar um nó nessa ponta que eu tenho aqui já, ó. Que é o início do meu cordão de correntinhas que eu iniciei o trabalho. Então, eu vou amarrar ele aqui, ó. E vou dar continuidade. Aqui, amarrei bem. Vou pegar a agulha de tapeceiro, desculpem, a minha agulha de crochê mesmo, que eu vim tecendo todo o trabalho. Se você quiser, pode fazer. Se você se sente melhor fazendo com a de tapeceiro, pode fazer. Então, vamos lá agora para a costura aqui, ó. Então, eu insiro a agulha bem no primeiro ponto, ó, eu tenho as correntinhas, ó. E aqui também. Então, eu junto aqui, ó, o primeiro com o primeiro, pego aqui o meu fio, puxo, faço aqui uma correntinha para ficar bem preso. Deixa eu ver se dá pra enxergar bem. Fiz uma correntinha para ficar bem preso. Vou no próximo alcinha aqui, ó. Aqui. E na próxima alcinha aqui, ó. Ó. Deixa eu achar a segunda. Aqui, ó. Bem centralizado. Vai ficar esse nó aqui, ó. Faço ponto baixíssimo. Vou no próximo, ó. E no próximo aqui. Puxo, faço ponto baixíssimo. Vou no próximo, ó. Se você sentir dificuldade aqui, ó, que nem eu aperto muito, pode pegar uma agulha mais fina, também dá certo, ó. Não aperte muito, tá? Pra não ficar franzido. Então, você vai pegando alinhado, ó, ponto com ponto, e vai até o final. Então, esse lado é as alcinhas onde a gente iniciou o trabalho. O outro lado vai ser o topo do ponto. Então, você pega as duas alcinhas e faz a costura normalmente, tá? Então, você vai seguindo dessa forma, vai percorrendo toda a lateral do casaco, chega embaixo do braço, vai até a manga e costura, finaliza lá no punho. Então, eu vou fazer essa costura dos dois lados dessa forma, tá? Eu prendo bem, o outro lado depois eu vou fazer o mesmo jeito, vou prender bem, aí eu vou pegar e fazer o mesmo tipo de costura. Opa, desfiou tudo aqui. Ó, pego aqui e no próximo e finalizo. Então, a costura vai ficando assim, olha que fica imperceptível do avesso e o direito vai ficar assim, ó, tá? Então, eu vou finalizar a minha costura e depois eu retorno com vocês para mostrar como que a gente vai fazer o acabamento. Eu voltei aqui, olha só como que ficou o casaco, já montei ele, costurei a lateral, vou mostrar como é que ficou, fiz dos dois lados igual como eu mostrei. Olha só a costura, ficou bem discreta,
nem parece costura. E aqui o lado do direito, como que ficou, ó, a costura aqui nem parece. Então, ficou bem perfeito, bem bonita a costura daquele jeito. Então, tá os dois lados costurados, já o casaco tá montado. Agora, falta fazer o acabamento aqui, ó, na lateral. Então, eu vou iniciar bem aqui, ó, com o casaco do lado do direito pra fora. Eu só vou virar ele assim de ladinho e vou iniciar aqui, ó, na barra e vou subir com pontos baixos, contornando tudo. Aí eu viro e volto até chegar aqui do outro lado, até atingir o tamanho necessário. Mas eu vou mostrar agora pra vocês. Eu vou aproximar, vou organizar aqui e já retorno pra gente dar início aqui à barra lateral do casaco. Então, aqui eu tô com a parte de baixo da barra do casaco, do lado do direito, ó. Vou pegar o primeiro ponto que eu tenho aqui na agulha do trabalho. Esse lado aqui vai ser o lado que tem as alcinhas, onde a gente iniciou o trabalho aqui do casaco, ó. Tem as alcinhas. Então, aqui nessa alcinha, na primeira, ó, eu vou entrar aqui e vou amarrar o fio. Como esse aqui é o primeiro, eu vou entrar dentro do ponto para ele ficar mais firme. Mas os outros a gente vai pegar na alcinha, tá? Então, eu entrei dentro do ponto, vou amarrar o fio. Você pode pôr o fio da forma que você quiser aqui, tá? Eu vou amarrar assim e depois eu faço o acabamento desse fio. 2 nozinhos. Vou entrar dentro do ponto novamente. Só o primeiro que eu vou fazer assim, o restante eu vou pegar lá na alcinha, tá? Então, eu entro aqui, faço uma correntinha, no mesmo espaço, faço um ponto baixo, ó. Fiz uma correntinha para prender o fio, mais um ponto baixo. Agora, eu vou pegar na alcinha, ó. Na alcinha do ponto, deixa eu ver se eu aproximo um pouquinho mais, ó. Então, na alcinha do ponto eu entro e faço ponto baixo. Na alcinha do cordão de correntinhas que a gente iniciou. Então, cada alcinha dessa eu faço um ponto baixo, ó. Ponto baixo em cada alcinha. Então, você vai fazendo assim, ó, ao longo de todo o trabalho. Então, ele vai ser, todo ele vai ter essa alcinha, toda essa lateral. Então, eu vou tecendo até chegar lá em cima no pescoço, que ele não tem esse topo do ponto e nem essas alcinhas. Daí eu vou mostrar como que a gente vai fazer. Tá ficando assim por enquanto, tá? Ó, só uma carreira de ponto baixo. Então, quando eu chegar lá no pescoço, eu vou subir todo o casaco aqui, ó. Quando eu chegar aqui, ó, na parte do pescoço, que só tem os pontos deitados, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Então, eu percorri, ó, toda a lateral do casaco e cheguei aqui na parte do pescoço. Esse tá grande aqui, fica difícil pra mostrar pra vocês. Então, aqui tô na parte do pescoço do casaco e vou mostrar. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui que visualiza melhor. Acho que assim ficou melhor. Aqui onde a gente não tem topo de ponto, nem alcinha onde a gente iniciou, tem esses pontos deitados, você vai pegar na união das carreiras, você vai fazer um ponto baixo. Aqui, ó, a união de uma carreira, vou fazer um ponto baixo. Quando tem o meio ponto alto deitado aqui, ó, eu faço ponto baixo. Entre uma carreira e outra, eu faço ponto baixo. Ó. No meio ponto alto deitado, faço ponto baixo. Certo? Vai fazendo dessa forma, ó. Na união das carreiras, ó, entre uma carreira e outra. E onde eu tenho meio ponto alto deitado, ó. Faço um ponto baixo. Na união das carreiras, entre uma carreira e outra. E onde eu tenho meio ponto alto deitado. Entre uma carreira e outra. E assim você vai até percorrer todo, ó. Meio ponto deitado. Você vai fazendo assim até chegar. Que eu não fiz entre uma carreira e outra.
até chegar na lateral novamente. Chegando na lateral aqui, ó, você vai percorrer todo o pescoço e vai virar aqui, ó. Aqui, ó, já é topo de ponto, já fica fácil. Então, cada ponto, um ponto baixo. Eu vou tecendo aqui, ó, a parte do pescoço, que é onde você pega dessa forma, tá? Entre uma carreira e outra, e no meio ponto alto deitado aqui você faz um ponto baixo. Eu vou tecer até chegar aqui no final e retorno com vocês. Então, eu fiz aqui toda a parte de trás do pescoço do casaco e agora cheguei na outra lateral. A outra lateral é mais fácil de fazer porque ela tem o topo dos pontos, ó. Tem aqui, ó, as correntinhas do topo do ponto. Então, em cada ponto é um ponto baixo. Ó, eu entro aqui no ponto, pego as duas alcinhas dele e faço ponto baixo. Ó, no próximo ponto, ó, pego as duas alcinhas, ponto baixo, ó, insiro aqui, ó, pegando as duas alcinhas e fazendo ponto baixo. Então, não tem segredo, esse lado é o mais fácil que tem, então, cada ponto, um ponto baixo, pegando as duas alcinhas, até chegar lá no final desse lado aqui. Então, eu vou tecer até chegar no final, pegando nas duas alcinhas do topo do ponto, e retorno com vocês para mostrar as próximas carreiras. Então, eu cheguei aqui no final do outro lado da lateral do casaco, fazendo os pontos baixos, fiz até o último. Agora, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar pelo avesso do casaco. E vou trabalhar com as alcinhas, não vou pegar agora as duas alcinhas do ponto baixo que eu tenho aqui, ó. Eu vou pegar somente a alcinha da frente. Então, o primeiro ponto eu sempre vou fazer inteiro, ó. Entro, pego as duas alcinhas e faço o ponto baixo. Então, sempre o primeiro eu faço ele pegando as duas alcinhas. O restante, ó, eu tenho duas alcinhas no topo do ponto, eu vou pegar só a primeira, ó. Só essa aqui, ó, que tá bem pertinho daqui na minha frente, ó. Entro com a agulha assim, ó, pego só essa primeira alcinha e faço ponto baixo, ó. Só na alcinha da frente. Então, eu tô trabalhando pelo avesso e pegando só na alcinha da frente, ó. Tenho duas alcinhas, pego só a da frente, ó, que tá bem perto de mim, ó, mais próximo de mim, ó. E vou fazendo um ponto baixo para cada pontinha aqui, ó, pegando só na alcinha da frente, ó. Então, é bem fácil e rápido de fazer. Você só vai com a agulha aqui, ó, passa assim, já pega a alcinha, já faz o ponto baixo, ó. Não pega as duas, porque daí ele vai ficar com um detalhe diferente, vai ficando as alcinhas aqui, ó. Vai dando um detalhe bem diferente pra peça. Então, pegue somente a alcinha da frente, tá? Agora, você vai percorrer até chegar lá do outro lado. Então, eu vou fazer o meu aqui, pegando só a alcinha da frente, ó. Só a alcinha da frente, fazendo ponto baixo, até chegar lá na outra ponta do casaco. Quando eu chegar lá, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a próxima carreira. Então, vamos fazendo assim até chegar lá. Então, eu vim percorrendo todo o casaco e cheguei aqui, ó, no último ponto. No último, assim como o primeiro, eu vou pegar as duas alcinhas aqui do topo do ponto, ó. As duas alcinhas, não só a da frente, ó. Insiro a agulha aqui dentro do ponto, ó, e pego as duas alcinhas. Então, eu faço aqui o meu último ponto baixo, uma correntinha e giro o trabalho. Então, eu virei o trabalho aqui e agora estou com o lado do direito do casaco para cima. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo pegando as duas alcinhas. Então, eu insiro dentro do ponto, ó, e pego as duas alcinhas aqui do topo para fazer o primeiro. O restante eu vou pegar aqui, ó, na primeira alcinha, como eu vim fazendo todo o trabalho, ó. Na alcinha da frente eu faço. Se você quiser, pode fazer pegando as duas alcinhas, pode pegar só a alcinha de trás, aí fica a seu critério esse acabamento, tá? Eu acho que vai dar um diferencial aqui, ó, vai ficar diferente, por isso eu só tô pegando a alcinha da frente do ponto baixo, ó.
Daqui pra frente, você vai fazer assim, desse jeito, vai e volta. Então, aí você vai pro lado direito e você volta pelo avesso e vai tecendo até você ver que atingiu o tamanho necessário, o tamanho que você quer. Eu ainda não sei quantas carreiras eu vou fazer desse jeito, ida e volta de pontos baixos. Eu vou fazendo e vou vestindo. Aí, eu vou fazer agora desse jeito até eu atingir o tamanho necessário. Eu não sei quantas carreiras que eu vou fazer e vou vestir. Aí, eu volto com vocês pra mostrar quantas carreiras eu fiz, quantos centímetros deu, tá? Ó, já tá quase pronto o casaco. Daí, depois só falta arrematar esses fios que ficaram sobrando aqui. Tá? Então, se você quiser fazer um biquinho aqui na barra, pode. Se você quiser fazer uma barra diferente, fica ali a seu critério. Sempre você pode alterar, é só uma sugestão. Então, quando eu finalizar a minha barra, fazendo sempre assim, tá? Desse jeito que eu mostrei pra vocês, só pegando na alcinha da frente, ida e volta, até atingir o tamanho necessário. Então, eu terminei a barra, eu fiz 5 carreiras e cortei o fio. E ficou dessa forma aqui a barrinha. Então, eu finalizei com uma carreira do lado do direito, tá? Então, eu fiz direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso, direito. Deu 5 carreiras no total. E fiquei com, deixa eu marcar, ver aqui, quantos centímetros de barra eu fiquei. Acho que comecei aqui. 5 centímetros de barra, deu 5 carreiras praticamente. 5 carreiras, tá? E finalizei com a do direito, pro lado do direito, ó. Daí fiquei com essas correntinhas aqui à vista, ó. Então, o casaco tá pronto, só falta fazer agora, olha só que bonito que ficou. Falta fazer os acabamentos desses fios aqui. Eu vou mostrar pra vocês um e depois vocês fazem com todos os outros que se encontram aí na sua peça. Eu vou pegar esse aqui, ó, da barra, tá? Vou pôr aqui, ó, pro lado do avesso o fio e com a própria, com uma agulha de tapeceiro não, eu vou pegar uma agulha de crochê um pouco menor e vou puxar. Se você quiser, pode pôr na agulha de tapeceiro, também dá, certo? Mas eu vou pegar aqui, ó, na agulha de crochê um pouco mais fina. Eu peguei uma de número 3,5 para me facilitar aqui. Então, eu pego algumas alcinhas, ó, e vou puxando esse ponto pro lado do avesso, ó. Eu vou caminhando com ele só no lado do avesso, ó. Pego algumas alcinhas aqui, ó, e vou puxando. Ó, puxo esse fio. Eu não vou dando nó, nada, eu só vou caminhando, ó. Vou trazer ele pra cá. Só pego a alcinha aqui, ó, do lado do avesso, uma alcinha do ponto. Aí eu caminho um pouco e posso cortar, ó, até vai ficando assim, tá? Vou caminhando até eu terminar ele todo. Se você cortou muito grande, pode caminhar um tanto que você acha suficiente e depois você corta o restante, tá? E vai fazendo, vai caminhando com esse fio até você achar que tá bom, ó. Então, daqui eu vim pra cá e vim caminhando até esconder todo ele, ó. Posso vir pra cá, isso pro lado do avesso da peça, tá? Já tô terminando, olha só, já tá ficando pequenininho. Aqui. Então, essa pontinha que me sobrou aqui, ó, eu posso cortar. Só cuidado para não cortar o ponto, só corta o fio, ó. E o fio sumiu, ó, não tem nada aqui e ficou bem acabado, ó, do lado do direito. Isso eu vou fazer com todos os fios que eu tenho sobrando aí, ó. Tenho na barra, tenho na manga, tenho o restante da costura. Então, faça todos os acabamentos
e o seu casaco estará finalizado. Então, eu terminei esse casaco, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Não deixe de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo. E se vocês puderem compartilhar também, ajuda bastante aqui o canal. Então, até a próxima videoaula.